Dojão tá no sangue, né? Tá no sangue. Sempre desde criança curti carro, motor, gasolina, né? Desde moleque, às vezes pedia pro meu pai poder lavar o carro, só para poder ligar o carro e desligar. Cara, pra você ter uma ideia, quando eu era criança, acho que uns 3 anos de idade, meu pai trocou o volante de um carro, eu ficava na rua com aquele volante que ficou em casa, dirigindo o dia inteiro, cara. 3 anos de idade, ficava dando volta a um quarteirão com o volante, trocando de marcha e o caramba. Desde a infância, Hot Wheels, carro, blower, falei, pô, um dia eu quero ter isso. E aí, sem querer ainda, uma coisa que me influenciou muito é eu colocar o blower, hoje é o carro que está do lado do meu carro hoje, que é o carro do Sidão. Quando eu vi o carro dele no AMB, carro pronto, eu cheguei para ele, eu não tinha muita amizade com o Sidão, falei, Sidão, você colocou, como é que é, não é? Ele me explicou 2, 3 palavras, acabei levando num mecânico, o carro acabou ficando 1 ano na oficina do cara, ele não fez o projeto, ele me devolveu o carro desmontado, eu levei o carro andando para ele, o carro voltou desmontado. O primeiro Dodge eu comprei em 1988, eu tinha 15 anos de idade, era de menor ainda. Dodge para arruaçar, para racha, era para isso que a gente usava, né? Não tinha muita frescura não, né? Carro limpinho, era carro para derreter mesmo. Frequentei muitos rachas de rua aí, curto muito. Até hoje eu gosto de dar umas aceleradas por aí, mas né, com mais cautela hoje, com certeza. Era um sonho de infância o blower, né? Era um sonho que eu via antigamente na Vila Manchester, ali tinha um Maverick, o cara tinha um blower, eu não me esqueço, cara. Eu passava para ir pro colégio, eu ficava babando naquele carro, um Maverick vermelho. Nossa, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter isso um dia? Eu tinha aqueles carrinhos, né, tal, Hot Wheels, essas coisas, quando era moleque. E era um sonho, né, cara? E consegui realizar, graças a Deus. Consegui uma outra oficina de uma outra pessoa, acabei levando o carro lá, o cara encabeçou meu projeto, meu sonho, e ele acabou realizando, ele completou, ele desmontou, ele fez o projeto completo e hoje o carro está em perfeitas condições e assim, apto para andar para qualquer lugar. Mas é mais curtir com meu filho,
é curtir com a minha esposa, é curtir com a minha filha, com a minha família. Então o motivo em si não é correr, tirar racha, arruaça, não é nada disso. É o prazer de você poder ter e você estar realizando o seu sonho de infância, seu sonho de criança, né? Quando eu ando nesse carro, parece que eu volto na minha adolescência. Antigamente, os Dodge, além de ser muito barato, não só os Dodge, como muitos carros, principalmente nos anos 80, 90 aí, baixou muito o preço desses carros. Por isso que os caras compravam em 3, 4 amigos, às vezes para pôr o carro para derreter mesmo, para brincar, né? E hoje mudou tudo, cara, porque os carros valorizaram muito, tem poucos, né, hoje em dia para comprar. E eu acho bacana, pô, preservar um carro. Eu tenho também outros carros todo original, no padrão originalzinho, e tenho outros aspirados também, né, como esse, mais um Dart que eu tenho, Stroker. Então, assim, eu acho bacana os carros originais, esses passeios, encontros, é bacana, é legal. Bem, hoje é um motor 318, original do Dodge, só que eu desmontei ele inteiro, eu preparei ele é inteirinho forjado, ele é movido a álcool, ele tem cabeçote preparado, ele tem comando próprio para blower, ele é movido a etanol, a álcool, ele tem um carburador Demon 850, ele tem escapamento dimensionado inteirinho preparado também, tem o diferencial preparado também, porque uma coisa você colocou o blower, você fala, resolveu. Não, você vai andar, é o diferencial que não aguenta. Aí você tem que fazer o diferencial. Aí você vai andar, é o câmbio que não aguenta. Aí, quer dizer, você vai fazendo as etapas do conjunto completo. Você tem que pelo menos uma vez por semana botar ele para funcionar, principalmente por ser movido a etanol. Eu deixo ele para funcionar uma vez por semana, deixo ele funcionando um pouquinho, desligo. E por eu não extrapolar na potência dele, que hoje ele tem estimativa de uns 480 cavalos, por eu não usar tudo isso, então quer dizer, não tem tanta manutenção em si. Porque como ele foi feito inteirinho já de baixo para cima, forjado, biela, pistão, virabrequim, então quer dizer, o motor é completo, é só a manutenção básica de um carro que seria de carburador normal. Se ficar muito tempo parado, acaba criando crosta no carburador, coisas que corriqueira. Do blower em si não tem manutenção. A não ser trocar óleo, isso, aquilo, mas chega a ser a manutenção básica do carro. Então, esse Dart, né, esse 73, ele tem, o motor é um 318, tá? Aspirado com blower. Tem um comando mais forte, os cabeçotes preparados, mais taxa, né? O kit MSD todinho, para ignição eletrônica e tal. Escapamento dimensionado, entendeu? Eu nunca passei esse carro no dinamômetro. Eu acredito aí, não é um carro de arrancada, eu fiz um carro para mim curtir, um carro de rua, que eu passei com a família, que eu vou para eventos, que eu trabalhe com ele também, que hoje em dia eu só tô andando de carro antigo todo dia, não consigo mais andar de carro novo. O negócio pegou feio. Quadrijet, um 650, roller mecânica. Tá com 0,4 só de pressão esse carro, tá com pouca pressão. Eu tô querendo aumentar um pouquinho a pressão dele, né? Dar um acerto nele para vir um pouco mais, mas mesmo assim ele deve estar beirando aí uns 400 cavalos esse carro. Quase o dobro do motor original de Dodge, né? Então, assim, é um carrinho bom, esperto, viajo com ele, pego estrada, é bem confiável, vou para qualquer lado com ele.
Puta, a família curte pra caramba, meu filho curte, os amigos do meu filho pira. Nossa, você vai, esses dias eu fui na escola do meu filho, meu, você é louco. Você não tem ideia, todo mundo olha assim, a molecada, meu filho fica até com vergonha, ele abaixa, porque estala muito nos olhos, né? Então assim, é bem legal, cara, mas é um olhar diferente de um carro que seja um carro, uma Ferrari, uma Porsche. É um olhar de alegria, é muito louco você olhar no olho da pessoa e a pessoa olhar pra você com admiração, com alegria e mostrar coisa boa pra você, entendeu? Isso que eu acho, puta, sensacional. Tem dia que eu chego em casa estressado, puto, trabalho, N problemas, né? É muito louco. Eu vou lá em casa, eu tiro a capa do carro, nem que for para dar uma volta no quarteirão, cara. Eu ligo o carro, vou dar uma volta no quarteirão, pego uma avenida, enfim, dou uma aceleradinha ou simplesmente o fato de dar uma volta. Eu chego em casa, outra pessoa. Tudo aquilo que eu cheguei, ficou tudo para trás. Isso para mim é uma terapia, cara. O carro ele transforma a vida da pessoa, a minha vida principalmente. Isso que eu falo. E não só o Dodge em si. Eu tenho outro carro antigo também, né? Mas qualquer carro antigo que eu falo, mas bem específico, o Dodge, eu chego em casa, qualquer situação que tenha, que eu chego nervoso, estressado, cara, é só o fato de você começar a tirar a capa, começar a sentir aquele cheiro de nostalgia, chegar, dar partida, acelerar, sentir o cheiro do álcool subindo, porque parece, meu, aquele negócio dá arrepio, cara. Você tira o carro da garagem, você começa a dar uma volta, meu, parece que você volta a ser 10 anos mais novo e, meu, aquilo rejuvenesce muita pessoa. Você chega em casa, meu, zen, relaxado, é muito louco, cara. A sensação é única e indescritível. Só quem tem e quem anda sabe o que eu tô falando. É muito louco. Ah, você é louco. Meu, o tesão de dirigir um carro antigo, não só um Dodge, como outros carros antigos, é inexplicável, cara. Não se compara a esses carros de hoje, né? Mudou muito. Então, antigamente existiam carros de verdade, né? Tinham identidade própria. Hoje é tudo carro, tudo parecido, quase tudo igual, né? Todos esses plastimóveis aí, nada contra, né? Também tenho. Mas assim, o tesão de dirigir um carro desse é outro, né? É uma terapia, na verdade. Você pega um carro desse, você sai, você distrai, você curte. Onde você para, todo mundo conversa com você. Posto de gasolina, você vai abastecer 15 minutos conversando com um, com outro. Pessoal na rua com o celular filmando, tirando foto o tempo todo. É muito bacana, cara. É legal, né? As pessoas gostam, porque vê poucos hoje em dia na rua. Então, assim, é inexplicável, cara. Eu tô estressado alguma coisa, eu pego um carro antigo, vou dar um rolê, eu volto outra pessoa. Que a gente tem um clube, né? Que é o Mopar Brothers. E, enfim, e lá a gente conversa, troca ideia, troca experiência. Um ajuda o outro no que puder ajudar. O grupo parece que é uma verdadeira família. Tem Sim. O nosso presidente, que queria deixar um abraço para ele aí, o vulgo Cebola. Né? Abraço, Cebola! O cara é sensacional, ele, enfim, o que puder ajudar em orfanato, ele vai atrás, ele corre, Sim. Ele faz a parte dele. Então, fora tudo isso que o carro faz, ele traz toda essa bagagem por trás, que ele traz toda essa união que vira tudo uma família. E hoje, pra você ver, eu troco ideia com o Sidão, e é um cara que eu Sim. nunca ia conhecer na vida, e hoje é um camarada. Sim, viramos amigos através do grupo, né? Do clube, na verdade, né? É Dodge, porra. É Dodge, porra. Dodge sempre.